Boa noite, pessoal. Como passaram aí de final de semana, quarentena, todo mundo em casa, aproveitando para estudar, né? Então vamos lá mais uma semana, seguir aí para os nossos estudos. A aula de hoje é sobre geometria molecular. A gente vai ver um pouquinho disso seguindo a nossa matéria aí de ligações químicas, certo? Vamos lá. O que é geometria molecular? Geometria molecular é o formato que os átomos ficam no espaço, certo? Além deles terem que ter 8 elétrons na última camada para ficarem estáveis, eles também têm uma angulação certa para ficarem estáveis ali no espaço. Essa angulação vai determinar a geometria molecular de cada molécula depois dele ter feito a sua ligação, certo? Tem vários tipos de geometria. Então vamos começar com a primeira, nossa geometria linear. A geometria linear, ela é formada por duas espécies, quando ela é diatômica, certo? Tem 2 átomos, ou por 3 espécies também, moléculas triatômicas. Desde que o átomo central não apresente par de ligantes. Para começar, molécula diatômica, exemplo, o ácido clorídrico, HCl. Por que ele tem o formato linear? Porque quando o hidrogênio se encontra com o cloro, faz a ligação covalente com o cloro, ele vai se juntar aqui. E toda molécula biatômica, quando tiver só 2 átomos, vai ser linear, certo? Ela não vai criar nenhum ângulo. O ângulo dos átomos vai ser de 180 graus. Sempre que tiver 2 átomos, linear. E quando eu tiver 3 átomos, triatômicas, se não sobrar nenhum par de ligantes, e o que é do átomo central, eu tenho uma molécula linear também. Aqui é o exemplo do CO2, o carbono ligado a 2 oxigênios. Você pode ver que todos os elétrons que o carbono tinha na última camada, 2 do lado de cá e 2 do lado de cá, se ligou com o oxigênio, não sobrou nenhum elétron aqui. Isso faz com que ele tenha o formato linear. Quando eu tenho 3 espécies, além de ser linear, ela também pode ser angular. Quando que vai ser angular? Quando sobrar par de ligantes. Aqui a gente tem 2 exemplos. Aqui sobrou 2 pares de ligantes aqui do oxigênio e aqui sobrou mais 2 do enxofre, tá vendo? Quando eu sobro mais de um par de ligantes, igual aqui ó, oxigênio, sobrou um aqui em cima e um aqui embaixo, eu tenho o formato de um tetraédrio. Mesmo assim, ele é angular, certo? Eu tenho 3 átomos, 1, 2, 3, sobrou um ligante aqui embaixo. E aqui eu tenho só 2 pares de ligantes sobrando. Eu formo o formato do triângulo equilátero. Também é angular, como se tivesse 2 ligantes aqui em cima. Então, 3 átomos e um ligante do átomo central sobrando. Nosso formato angular. Trigonal plana. Quando que eu tenho a trigonal plana? Quando eu tiver 4 átomos com um átomo central e o átomo central não apresentar par de ligantes. A gente já viu o par de ligantes, certo? Quando tem elétron sobrando. Nesse caso, não tem elétron sobrando. Aqui, ó. Todos os átomos do carbono ele utilizou. Não sobrou nenhum aqui, certo? Isso vai dar a ele o formato de trigonal plana. Quando tem 4, 1, 2, 3, 4 e não tem nenhum ligante sobrando ali. Piramidal. Eu estou na piramidal, eu tenho 4 átomos, também igual ao anterior, só que o átomo central ele tem par de ligante. Aqui a gente vê o NH3, no caso sobrou 2 elétrons aqui. Se ele sobrou 2 elétrons aqui em cima do átomo central, que está no meio, o formato dele vai ser bipiramidal. Tetraédrica é quando eu tenho 5 átomos com um átomo central, certo? Sempre quando eu tiver 5 átomos ligando com um átomo central, vai ser tetraédrica, independente dos átomos envolvidos, independente se está sobrando ou não, certo? Então sempre vai ser tetraédrica, 5 átomos com um átomo central. Bipiramidal é quando eu tenho 6 átomos com um átomo no centro. A bipiramidal tem vários tipos. Ela vai diferenciar a angulação de um do outro.
mas sempre quando tiver 6 átomos é bipiramidal. Se você for observar, ela forma uma pirâmide em cima, uma pirâmide embaixo, certo? E uma pirâmide aqui no meio, certo? Então aqui temos exemplo aqui, ó, do PCl5. Octaédrica. A octaédrica eu tenho 7 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com um átomo central. Por que é chamada de octaédrica? Porque ela tem o formato do octaedro. Se você for olhar o meio dela, ela tem o formato de um quadrado, uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo, certo? Um octaedro. Então, sempre quando eu tiver 7 átomos com um átomo central, eu vou ter o formato de octaédrica. Então, para que é importante a nossa geometria molecular? A gente vai utilizar muito na nossa próxima matéria, que é de polaridade. Para saber a polaridade das ligações, que é o que a gente vai aprender, a gente também vai ver polaridade das moléculas. Para isso, a gente vai ter que ter uma base, vai ter que saber sobre a geometria molecular, certo? Então, para isso, a gente tem que ver geometria molecular antes. Então, olhem bem, se for necessário, retornem o vídeo, dê uma olhada em cada tipo de geometria, vê certinho quantos átomos vai, se tem par de ligante ou não, que é o que diferencia uma da outra, e dê uma estudadinha. Vamos fazer agora uns exercícios, que daí é para vocês poderem fixar melhor o conteúdo e poder estar voltando e estar estudando novamente o vídeo, certo? Então vamos lá. Exercícios. Primeiro, numere a segunda coluna. Nossa segunda coluna tem estruturas geométricas de acordo com a primeira coluna, compostos químicos. Então aqui a gente tem alguns compostos e do lado as estruturas. Vocês vão ver se esses compostos, qual é o tipo de estrutura eles formam. Tipo, a NH3, que tipo de estrutura geométrica ele forma? Então, qual a estrutura for dele, você vai colocar aqui, um desses. 2, vai colocar aqui, 3 aqui, certo? Alguns desses já tem exemplos anteriores, certo? Mas vamos tentar fazer sozinhos, tentar anotar certinho para poder aprender. Segundo, de acordo com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível, o que eu falei lá no começo. Ele tem que ter um espaçamento angular para ele ficar estável, certo? Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres, sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular da amônia é... Então, como que vai se comportar a amônia ali? Ela vai ter par de elétrons livres? Sim? Não? Ela vai formar a ligação covalente simples, dupla? Então, faça certinho a ligação aqui da amônia, no formato de Lewis, formato de estrutura plana, e veja qual tipo de geometria molecular ela vai se encaixar, certo? Terceiro, sabe-se que a atmosfera do nosso planeta é composta por uma mistura gasosa que apresenta, por exemplo, os gases CH4, O3, N2 e SO3. As moléculas desses gases, respectivamente, apresentam quais geometrias moleculares? Então, você vai pegar aqui, exemplo, trióxido de enxofre. Vai fazer aqui certinho quantos elétrons tem na última camada cada um. Vai formar a ligação dele, certo? Primeiro, faz em formato de Lewis, faz em formato de estrutura plana. Depois você vê em qual geometria que ele se encaixa. E faça isso para todos, certo? Sabe-se que a atmosfera do nosso planeta é composta por uma mistura gasosa, que apresenta, por exemplo, os gases CH4, O3, nosso ozônio, N2 e SO3, nosso dióxido de enxofre. As moléculas desses gases representam quais geometrias moleculares? Para chegar nessa geometria, o que você vai fazer primeiro? Vai fazer no formato de Lewis, quantos elétrons cada um tem, exemplo aqui, SO3. Quantos elétrons tem o oxigênio faz na última camada? Quantos elétrons tem na última camada do enxofre? E vai fazer, tenho 3 oxigênios. Vou fazer a ligação deles ali.
Vou fazer a fórmula estrutural plana, que é dos tracinhos, quem ligou com quem. Depois disso, eu vejo em qual geometria se encaixa, certo? E daí eu vou ter a resposta aqui. Para fazer de todos para fazer assim, formato de Lewis, estrutura plana e depois ver qual geometria molecular que se encaixa. Próximo, escreva as fórmulas eletrônicas de Lewis, a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. O que é essa nuvem eletrônica ao redor? É quantos pares de ligantes tem ali, quantos átomos, parezinhos de ligantes tem ali. Quantos átomos estão ligados ao central e, por fim, a geometria molecular. É a mesma coisa que você fez no anterior, só que aqui é para você fazer para todos esses compostos, do A até o G. Tem bastante para vocês treinarem bastante, certo? Então, vai colocar aqui HBr, você vai colocar o hidrogênio. Quantos elétrons o hidrogênio tem? Quantos elétrons o Br tem? Vai ligar com o hidrogênio? Ele ligou, sobrou par de ligante, que é a nossa nuvem eletrônica ao redor do átomo central? Se sim, sim, sobrou tantos pares. Se não, não sobrou pares de ligantes, certo? E vai ver aqui também quantos átomos estão ligados ao átomo central. É 1, é 2, é 3? Vai ter que pôr essa resposta aí também. Vai fazer isso para todos, do A até o G, certo? Então, espero aí que vocês estudem, dê tudo certo, vão treinando. Se precisar, é só enviar no WhatsApp, eu vou estar aqui disponível para vocês. E seguimos com a aula. Boa noite, um abraço e até mais.